Olá a todos, sejam bem-vindos ao N-Verso, onde a matemática que é cobrada no Enem, nós vamos estudar com maior profundidade. E esse módulo é sobre álgebra. Na verdade, o objetivo desse módulo é aprender a fazer manipulações, fazer continhas. E o primeiro assunto desse vídeo, frações. Vamos para a teoria. Bem, primeira coisa que seria muito interessante antes de aprender a fazer contas com frações é entender qual é o seu significado. Então, por exemplo, quando eu coloco o símbolo 2, 3, da forma como está posto aí, nós lemos 2 terços, aonde o número de cima é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador. Então, imagina, nós estamos com a pizza e essa pizza ela é dividida em 3 pedaços de mesmo tamanho. Então, pela fé, imagina que essas pizzas tá realmente dividida em 3 pedaços do mesmo tamanho. O 2 terços que vocês estão vendo corresponde ao quê? A 2 fatias das 3 pizzas. Então, o seguinte, vamos lá. Deixa eu só aproveitar e copiar essa pizza para poder otimizar a aula, porque o que acontece? E se porventura quisermos representar 5 terços? Observe que não tem como você, numa pizza de 3 pedaços, pegar 5. Mas acontece que quando você está nesse cenário, é como se você estivesse dizendo o seguinte: 5 terços é como se você pegasse 5 pedaços ou 3 pedaços de uma pizza, fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V e pegasse mais 2 pedaços de uma outra pizza. Uma outra forma de visualizar esse número é você dizer que o número 5 terços é uma pizza inteira mais 2 terços da segunda pizza. Então, é assim que nós costumamos interpretar as frações. E qual é a importância do denominador, ou seja, desse número de baixo? É porque quando a gente faz conta de maneira implícita, existe o conceito de unidade. O que é a unidade? É o número um. Quando eu faço assim, por exemplo, 2 maçãs mais 3 maçãs e o resultado é 5 maçãs, maçã é a nossa unidade. Quantidade, uma maçã representa uma unidade. Se eu quisesse fazer, por exemplo, um outro cálculo, que é 2 dúzias de ovos mais 3 dúzias de ovos, dá 5 dúzias de ovos. Nesse caso, a nossa unidade, não unidade no sentido 1, mas na unidade, o que nós estamos usando para medir seria a dúzia de ovos. Então, dito isso, o que acontece? Geralmente, a gente quer fazer uma conta com frações e às vezes nós estamos interessados em fazer a seguinte conta: 2 mais 1/2. O que acontece? Ou vou colocar até 1/3 para poder ganhar maior intuição. O que acontece? É tentador a pessoa somar em cima, né, 2 mais 1 e deixar embaixo repetir e colocar aqui 2 mais 1, 3, 3 dividido por 3 dá 1. Só que isso está errado. Por que que isso está errado? Porque quando não tem nada, a gente representa pelo número 1, e acontece que você tem uma pizza que foi dividida em 3 pedaços e uma outra pizza que não foi dividida, que foi só dividida em um único pedaço. Qual pedaço é maior? A pizza, uma pizza que foi dividida em 3 pedaços ou uma outra pizza de mesmo tamanho, só que foi dividida num único pedaço? Como os pedaços são de diferentes tamanhos, nós não vamos conseguir somar dessa forma, de cima e de baixo e assim por diante. Então, para isso, nós vamos precisar do conceito de fração equivalente. Vocês lembram, certamente no tempo da escola, que quando você tinha uma fração do tipo 9/15, você poderia dividir por 3 em cima e baixo. Então, ao dividir por 3 em cima, dividir o 3 por baixo, você tinha 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Então você simplificou a fração. E o que que significa se simplificar? O que você fez em cima, você fez embaixo. Acontece que eu poderia também fazer o processo inverso. Então pega a mesma fração 9/15, só que ao invés de dividir por 3 em cima e embaixo, eu quero multiplicar por 2 em cima e embaixo. Quando você faz isso e o resultado dá 18/30,
você acaba de obter uma outra fração que é equivalente à primeira. Uma pergunta que é extremamente natural é: por que que você está fazendo isso? Por que que você está aumentando o tamanho do numerador e do denominador? Então a ideia é justamente usar esse recurso para poder realizar essa conta aqui. Então vou retornar para essa conta, vou colocar embaixo 2 mais 1/3 e vamos lá. Como o que não tem nada embaixo é 1, então vou colocar 1 aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo de tal modo que o número de baixo seja igual a 3. Para isso, eu vou multiplicar por 3. E aí o que que acontece? 2 vezes 3, opa, perdão, 2 vezes 3, 1 vezes 3, ou seja, só multipliquei em cima e embaixo por 3. E aí aqui vai dar 6 sobre 3 mais 1 sobre 3. Lembra daquela história das dúzias de ovos? Eu vou fazer uma analogia, tá? É como se eu estivesse dizendo o seguinte: 6 dúzias, com muitas aspas, porque dúzias na verdade representa 12, mas só para analogia, 6 dúzias de ovos mais uma dúzia de ovos são 7 dúzias de ovos. Eu estou tentando dizer, através dessa analogia, dizer o seguinte: como esse 3 é o mesmo aqui embaixo, nas duas frações, você repete o denominador e você soma o numerador. Então isso aqui vai dar 7/3. Então, geralmente é assim que nós realizamos somas de frações. Assim como eu posso fazer diferença de frações. Por exemplo, 4 quintos menos 7 sobre 2. Como é que a gente pode fazer essa conta? Geralmente as pessoas ensinam a fazer, tirar o mínimo e aí desenvolver a conta. Tá valendo. Mas o que eu prefiro pensar é da seguinte maneira: eu quero deixar esses dois números com o mesmo denominador. Então o que que eu vou fazer? Aqui no primeiro denominador é 5. Então eu vou pegar o outro denominador, que é o 2, e vou multiplicar em cima e embaixo por ele. Então vou multiplicar por 2 aqui e vou multiplicar por 2 aqui. Já na segunda fração, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo outro denominador. Então, nesse caso, vou multiplicar por 5 em cima, multiplicar por 5 embaixo. Então, continuando as contas, 4 vezes 2 vai dar 8, 5 vezes 2 vai dar 10, 7 vezes 5, 35, 2 vezes 5, 10. Agora sim, mesmo denominador, então você vai fazer 8 menos 35 dividido por 10. Agora é só executar a conta. Isso vai dar 27, menos 27. Se vocês quiserem simplificar, pode simplificar, apesar de que nesse caso não vai ser possível, porque você não vai ter nenhum. O MDC entre 27 e 10, o máximo divisor comum acaba sendo 1. Bem, outra coisa que nós queremos fazer com frações é multiplicar. Então, o que que seria, por exemplo, 3 sobre 2 vezes 7 sobre 8? Então, para ganharmos uma noção de operação, é só pensar da seguinte maneira: vamos memorizar a operação. Na multiplicação, você realmente usa a regra dos sonhos. De cima vezes o de cima, ou seja, 3 vezes 7, sobre de baixo vezes de baixo, 2 vezes 8. Isso aqui vai dar 21 sobre 16 e voilá. Agora, se eu quisesse dividir as frações, 4 quintos dividido por 2/3. E aí é sempre fundamental, quando você está trabalhando com divisão de frações, você deixar bem claro, através de um traço maior, quais são as frações, qual é a fração de cima, qual é a fração de baixo. Se eu simplesmente coloco assim, traços do mesmo tamanho, a conta não fica muito clara o que você está querendo executar, não faz sentido. Então a gente coloca um traço bem grande para evidenciar qual fração a gente está dividindo por qual. O procedimento é: você repete a fração de cima e você multiplica pelo inverso do segundo. Ou seja, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Nesse caso, vai ficar 4 vezes 3
dividido por 5 vezes 2. Isso aqui vai dar 12 sobre 10. Se eu quiser dividir em cima e embaixo por 2, eu posso, que aí nesse caso vai dar 6 sobre 5. Eu poderia ter feito essa conta aqui, vou pegar essa conta. Eu poderia ter feito essa conta de uma outra maneira. Eu poderia observar o seguinte: quando eu faço 4 vezes 3, 5 vezes 2, nada me impede, como está tudo multiplicando, de eu dividir por 2 em cima e embaixo. Quando eu divido por 2 em cima e embaixo, eu posso escolher com quem eu vou dividir. Então, nesse caso, eu vou dividir o 4 por 2, que vai dar 2. Vou dividir o 2 por 2, que dá 1. Então, 1 vezes 5 dá 5. E assim fica mais fácil você executar a conta. Operacionalmente falando, é como se eu tivesse cortado 2 aqui, cortado 4 e ter sobrado 2. Então, resumo das operações básicas de frações. E eu gostaria de falar um pouco sobre equações que envolvam a fração. Então, vamos fazer esse exercício. Então, vamos pegar, por exemplo, e determinar qual o valor de x que cumpre a seguinte propriedade: x sobre 7 mais 3x sobre 2 igual a 23. Qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte: você primeiro vai fazer essa soma. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar 2x sobre 14. Mais, agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por 7. 7 vezes 3x vai dar 21x sobre 14. Isso tudo tem que ser igual a 23. Ainda tem que terminar a soma. Vou terminar a soma aqui. Então, isso aqui vai dar 2x mais 21x dividido por 14. Isso vai ser igual a 23. 2x mais 21x dá 23x dividido por 14 igual a 23. Eu quero isolar o x dessa equação. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar esse 14 para o outro lado multiplicando. 23 vezes x é igual a 23 vezes 14. Só que eu não vou precisar executar a conta. Por quê? Agora eu vou passar o 23 para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 23 vezes 14 sobre 23. Como está tudo multiplicando, eu posso cortar os 23 e aí o resultado fica x igual a 14. Então, essas são as propriedades básicas de frações, um pouco do conceito, e é muito importante saber fazer essas manipulações para executar as contas. Só para finalizar, uma última observação, para poder dizer que eu abordei todos os tópicos básicos. O que significa você pegar, por exemplo, o número 3/5 e elevar ao quadrado? 3/5 ao quadrado é 3/5 vezes 3/5, porque todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Isso aqui é a mesma coisa que o de cima vezes de cima e o de baixo vezes o de baixo. Ou seja, só para poder deixar bem claro, quando você tem um número A sobre B, você está elevando a N, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a N sobre B elevado a N. Então, espero que tenha ficado claro essas explicações básicas sobre frações. Qualquer coisa, coloco à disposição. Peço que curta o vídeo, acompanhe mais vídeos do N-Verso e até a próxima.